Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Excelente noite para você que está nos acompanhando, e hoje, para continuar como o padrão do Pause, podcast sobre autocuidado e saúde emocional. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio. Esse episódio que a gente está começando agora com esses dois convidados incríveis que nós trouxemos aqui, porque é um padrão nosso, trazer convidados que vão te ajudar, vão nos ajudar. Eu tenho certeza que o que eles vão falar aqui hoje pode ser a virada de chave para você e para o seu negócio, a sua mentalidade enquanto relacionamento, enquanto casal, enquanto negócio, fazer dinheiro, na verdade, né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Vieira, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, formado em PNL, CEO da Brainwise Solutions, onde o seu bem-estar é o nosso negócio. E sejam bem-vindos mais uma vez, uma excelente noite para você que está chegando aí agora. E, exatamente, como o Daniel falou, o nosso propósito aqui nesse podcast é realmente elevar o seu conhecimento e trazer soluções ainda melhores para a sua vida, para o seu negócio, e seja lá para o que você está tentando desenvolver na sua vida agora. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Augusto Dias, também sou especialista em desenvolvimento pessoal e CEO da Brainwise Solutions, que é uma empresa que hoje está mudando hábitos de muitas pessoas aí pelo Brasil. E agora eu vou passar a palavra para o Daniel, porque ele vai fazer uma apresentação aqui que ele estudou em casa. Estudou em casa para não errar agora. Aquele estudante de 5 minutos, aquela prova que você estudava 20 minutos antes da prova. É o melhor, depois eu explico como que a mente funciona quando isso acontece. Gatilho da escassez é o melhor jeito de acontecer. Vamos ver se funciona mesmo, ou se eu tô falando besteira, né? Vamos lá, esses convidados incríveis. Casal empreendedor, casal casado 2 vezes. Por quê? São casais, moram juntos, vivem um relacionamento incrível e empreendem juntos. E como a gente sempre procura trazer casais, não só casais, mas como pessoas empreendedoras incríveis aqui dentro, eles não são diferentes, se liga nisso. Ele é o Álvaro Vereza, especialista em plantodontia. Deu certo. Boa, especialista em plantodontia. Nem rugiu. Não, foi direto. E ela é especialista em endodontia. Vitória Prata. Sejam muito bem-vindos, Álvaro e Vitória, ao Pause Podcast. Obrigado. Prazer estar aí com vocês, cara. Obrigado pela oportunidade de a gente poder trocar essa ideia aí, né? Acho que tanto eu quanto a Vitória estavam ansiosos por essa conversa. Esse momento. Maneiro. Essa ideia, né? A gente trocar uma ideia para que fique o mais leve possível e a gente consiga, ao decorrer dessa conversa, talvez achar aí o segredo de vocês, como é que vocês fazem para isso dar certo, né? Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem para o público, né? Quem é o Álvaro e quem é a Vitória? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, sabia? Complicada, né? Mas você já me fez ela antes. Teve treino pra ela. Eu Isso a gente fala depois, mas foi em outra ocasião. Eu não gosto de me definir como quem é Vitória, eu sou a dentista, não.
Eu sou Vitória, eu sou uma pessoa que adora viver, que aberta para novas experiências, gosto sempre de estar praticando atividade física, sou dentista, que é o que eu faço para viver, e a gente tá junto já aí nessa jornada, já tem um tempinho. Quanto tempo? Quanto tempo? Olha, que sou pergunta, curioso, que eu sou pergunta curioso, difícil, tá? Uns 5 anos por aí, né? Parece mais, mas parece não é mais, tanto. né? Mas Parece que tem mais uns 5 anos. Legal, assim. legal. Parece que é mais. A gente se conheceu na faculdade, né? E desde lá sempre fomos amigos e depois a gente começou a se relacionar. Voltamos pra Macaé, porque macaense vai pra outra cidade, mas... Sempre volta pra terrinha, Sei bem. Pode ir pra outro estado que você vai achar uma Sei macaense lá pra bem. você Mas é feliz, assim né? mesmo. Sou eu agora. Eu deixo você falar. Viu, galera? Esse é Já o tá segredo. começando, hein, Tá galera? autorizando o segredo aí. Agora começou, Primeiro vambora. passo, sempre diga sim. Sempre diga Continua. Bom, galera, eu sou o Álvaro, né? Não copiando a Vitória, mas é assim também, né? Ser dentista é o meu trabalho, mas eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sou um cara simples, né? Gosto de coisa que todo mundo gosta, amo praticar esporte. Acho que eu gosto muito, né? Pratico crossfit, já surfei, já joguei bola. Sim, a atividade física faz parte do nosso dia a dia, né? E gosto também muito do que eu faço, né? Que é ser dentista. Não foi minha primeira escolha na minha vida, né? Como todo bom macaense. Eu fiz aquele percurso que todo macaense da nossa cidade fez. Padrão. Curso técnico, Padrão. Senai, fui técnico, trabalhei e uma hora eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Aí eu resolvi dar uma mudada na vida e fui procurar uma outra coisa pra fazer. Aí fui apresentado à odontologia, gostei, né? Gostei muito, né, de como que é, do jeito que é, e quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui gostando e vi que realmente hoje em dia eu não sei se eu saberia fazer outra coisa. Entendeu? Mas mesmo assim não deixo de ser uma pessoa normal fora, né? Que sai, se diverte, pratica esporte. Não sou aquele dentista que só trabalha, mas faço outras coisas na vida. Eu acho que basicamente eu sou essa pessoa. E você, Vitória, você já pensava em ser dentista desde quando você era adolescente? Como é que foi isso? Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu ia trazer uma foto. Tem uma foto minha que eu acho que não tinha nem dente. Mas eu tô no meio, assim, de um monte de pasta de dente, de escova de dente, porque, assim, na minha família tem bastante dentista, e devia ser o material deles chegando, possivelmente, né? Então, assim, acho que foi uma escolha de profissão muito por eu ver, por eu, assim, admirar o trabalho deles, mas sempre foi a minha escolha. Claro que no meio do caminho eu já quis ser a pessoa que cata animal da rua, bailarina, essas coisas assim, mas sempre tinha dentista no meio. Então, assim, pra mim não foi uma escolha difícil, sempre foi uma escolha fácil na minha vida. Legal. E sempre fui muito apaixonada, sou muito apaixonada pela minha profissão, assim, cada dia, cada trabalho que eu entrego, cada caso que eu pego, assim, é um prazer pra mim, não é assim, por isso que, quando a gente fala trabalho, assim, parece algo que é desgastante, que é algo que vai... assim, só para te trazer o dinheiro para você conseguir viver, não. O meu trabalho é algo que me dá prazer de fazer. E que te traz felicidade. Que me traz felicidade. Isso que importa. Sim. Cara, isso é que é leve, né, cara? Porque quando a gente faz... É o famoso, né, cara? Quando você faz o que você gosta, as coisas começam a ficar mais leves. Nem todo mundo tem esse privilégio, obviamente, de fazer aquilo que gosta, mas o privilégio, eu acho que ele começa no poder de escolha. Poder de conseguir escolher fazer aquilo que quer, né? O caminho não é nem simples, né? A gente com a BWS, com a Brainwise Solutions, é quase que o mesmo esquema. Esse é o nosso legado, onde o bem-estar de todos que pela gente passa é o nosso legado. Só que até você chegar a fazer com que isso funcione, né? Com que tenha um capital de giro, que gire ali, tem todo um trabalho, tem as suas contas para pagar. Então você vai fazendo outras coisas, mas sempre acreditando naquilo, né? Acreditando no seu propósito, né? E não só sobre escolha, ter o poder de escolha, que isso é muito importante, mas quem tem a capacidade de, no meio do processo, se libertar. Que é o que aconteceu contigo. Foi. E o que aconteceu com a gente também, e a gente acaba vendo muito isso nos empreendedores. Né, que passaram por um processo antes, tiveram que se redescobrir no meio do processo e criaram um negócio completamente diferente do que já imaginavam, né? Esse processo, exatamente o que o Augusto falou, de se redescobrir, como é que foi
pra você, Álvaro, e como é que foi pra você, Vitória, esse processo durante... Vocês se formaram, e aí, beleza, se formaram. E vocês se conheceram na faculdade, se formaram, e aí? Já abriram um negócio de vocês junto? Nada. Como é que foi Agora isso? que começa a história, mano. Nada disso. Começo, posso falar? Vou falar um pouco da minha experiência, né? Depois ela fala. Porque a minha é mais conturbada. A Vitória anda mais um pouco. É assim, na odontologia, né, hoje se você se formar, você tem que ter grana para montar um consultório muito, ultra, mega sinistro, né? E ainda cultivar a clientela. Mas normalmente quando você se forma, você vai trabalhar para alguém, né? Aí trabalhar para alguém exige uma série de coisas que no começo é legal, né? Porque você tá em troca. Eu trocava muito por experiência, né? Eu trabalhava mais para aprender do que para receber. Porque eu queria pegar a mão, queria ter caso, né? O consultório onde eu trabalhava não tinha mais movimento do que se eu abrisse um, né? Que não ia dar movimento nenhum. Né? Fiquei nesse processo por um tempo. Só que com o tempo isso vai, assim, no meu caso não dava desgastado, porque é exatamente o que a Vitória falou. A parte legal de você ser dentista é você poder entregar, né, coisas legais, que você participou de todos os processos. O grande problema de você trabalhar para outras pessoas é que é da maneira da outra pessoa. Não que seja errada, né, mas não é a maneira que você queria. Aí o grande problema para mim, a chave que instalou foi isso, que eu queria, né, eu queria um pouco a mais, queria fazer um pouco a mais. Né? Não é nem falar de fazer o diferente, mas eu queria fazer o que eu acredito, né, que é dar um tratamento mais personalizado, né, ter um pouco de tempo de qualidade com o paciente, né, para tornar a experiência odontológica menos traumática, né? Porque é uma coisa que acontece muito, que eu falo que vou no dentista, opa, Já não vou. trava, né? Aí assim, isso foi sempre uma coisa que me embarreirou muito no caminho. E a Vitória também passou por esse processo, mas por mais tempo, porque ela é minha veterana, inclusive. Ainda tem esse detalhe, ela é minha veterana. Ah, rapaz. Então já foi direto na veterana ali, ela olhou aquele calor ali e falei, chega Demorou aí. muito. Demorou. É difícil, foi difícil. Tá achando Então que- depois que ele saiu do calor, depois de ser calor então, que foi começar ali. Foi quase no final da faculdade. Quase no final da faculdade, cara. Foi assim, nos Praticamente. 40 do segundo. Caraca. Eu Foi bem e nos Álvaro. 40 do segundo mesmo. A história é tão bizarra que quando a gente conta pras pessoas, elas falam assim, não tem como isso dar certo. É pior ainda. É pior, cara. Tem como isso dar certo, porque assim, Álvaro era muito amigo da menina que morava comigo. E aí, eu morava em frente à faculdade. Literalmente, porta com porta mesmo. Da janela do meu quarto, eu via dentro do laboratório da Caraca, faculdade. Tinha binóculo também? Não precisava. Cara, era muito Era perto, muito vou perto. te falar. Dá pra você assistir aula, cara, no apartamento Era dela. muito É perto. muito Era perto, muito cara. perto mesmo. Muito perto. E aí, assim, intervalo grande, a galera ia lá pra casa. Então sempre foi um meio, assim, de Era um lugar que a gente se reunião. reunia, todo mundo ficava ali trocando ideia. Aí elas eram na minha frente, né? E a minha amiga era da minha sala. Então a gente, tem intervalo da aula, vamos pra lá ficar todo. Aí que ela morava comigo, só que era da turma dele. E aí que ele ia muito lá pro apartamento, a gente ficou muito amigo. Eu e as meninas que moravam comigo e ele. Então a gente tinha uma amizade de irmandade, assim, porque não só com ele, mas com a galera que vinha de Macaé e que a gente passava E foi semana aonde isso? em Campos. Em Campos. Tá. A gente passava a semana lá e tal, a gente meio que se abraçava. Macaenses gostam de macaense, né? Não só de Macaense, mas assim... Tinha uma galera de fora também, do mas a prédio nossa que era comunidade de- ali mais próxima era da galera mais de Macaé. fechada, né? E de quem era de fora também, assim, a gente se ajudava, ficava sempre muito junto. E a gente fez muita amizade, tipo assim, dele querer levar alguém lá pra casa e a gente, vamos pro shopping. Entendeu? Era Deixava coisa... a casa ali pra... então a gente era muito amigo e nunca imaginar um dia que a gente ia se envolver. Nunca. Eu assim, também nunca imaginei, nunca. porque a Vitória sempre foi minha amiga mesmo, então assim, era questão de amizade. Não, exatamente. Foi uma coisa que aconteceu, né? Foi Foi natural. bem natural. Eu acho que até por isso, Fora não do sei se a natural, gente... porque a gente também se assustou quando a gente viu o que aconteceu. Mas voltando um pouco, a sua pergunta foi sobre o processo, né? Isso. Eu me formei, aí vim pra Macaé, aí comecei a trabalhar aqui, trabalhei um tempo aqui, e aí veio a pandemia. Fiquei trabalhando aqui em várias clínicas, eu cheguei a trabalhar em 12 clínicas ao mesmo tempo. Caraca. Porque eu logo que eu me formei antes mesmo, já sempre tendenciei pra fazer canal.
Todos os projetos da faculdade. Tinha um professor que eu era apaixonada na faculdade, ele faleceu, Rogério Bicalho. Ele era assim, meu mentor de endodontia na faculdade, eu vivia atrás. Tudo que era de endo da clínica, eu tava ali atrás. Então, na faculdade, eu tinha decidido minha pós. E aí, eu já saí da faculdade já com a pós engatilhada e já fazendo canal. Então, o que acontece? Qual a estratégia que eu tive assim que eu formei? Em vez de eu montar meu consultório e o medo também de você não ter um retorno e tudo aquilo mais, eu falei, eu vou no consultório das pessoas que não são endodontistas atender para elas. Eu tinha todo o meu maquinário portátil, bem moderno, e eu falei assim, quer saber, eu vou e aí faço o trabalho lá no consultório dele, atendo o paciente e vou embora. E fez seu nome, né? Foi e fazendo com seu isso, nome. um dentista foi passando pro outro, e aí quando eu fui ver, eu tava atendendo assim, mais 12. Era assim, tinha dia que era loucura. Eu não dirigia, porque eu sempre tive medo de dirigir. Eu tive que ir na marra, porque senão eu não ia conseguir dar conta disso. Às vezes de manhã eu tava em um, no final da manhã eu tava em outro, início da tarde em um, final da tarde em outro. Então eu tava ficando assim, louca. Caraca. E aí entrou a pandemia. Nisso que entrou a pandemia, eu tenho meus avós, que eu tava morando com ele na época, eu falei assim, não posso ficar aqui, eu paro de trabalhar, infelizmente a nossa área a gente não consegue fazer home office. Tem como não. E aí eu dei de doida. Eu simplesmente olhei pra Álvaro e falei assim, vou pro Rio. E aí eu fui pro Rio. Pro Rio não, eu fui pra Itaguaí. Eu fui pra uma cidade... Logo ali. Logo ali. Não, eu vou repetir a frase que o camarada falou. É depois da barra. Boa. Um amigo meu, quando me chamou, eu falei pra ele assim, eu tô em casa, eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar na minha cidade, que eu não quero expor nada, eu quero trabalhar num lugar que eu vá, atenda, vá pra casa, fique quietinha e consiga exercer minha profissão. Aí ele falou assim, então, eu tô numa cidade que é logo depois da Barra. logo. Se você quiser vir, tá precisando. Aí eu falei assim, tá bom, vou. Me desliguei de todos os lugares que eu tava, no mesmo dia. Avisei, Álvaro falou assim, vai, isso aí, me deu força, que não sei o quê. Fui, no meio do caminho, chegando no Rio, eu falei, me manda localização. Quando eu falei, me manda localização, era em Itaguaí, eu falei, não tô acreditando. Caraca. Não tô acreditando. Eu fui. Tipo, no meio do caminho faltava mais umas 5 horas. Não, doideira, ele não mentiu, né? doideira. São Paulo também é depois do Rio. E aí eu fui pra Itaguaí, depois voltei pra Macaé, depois eu fui pra Campos. Quanto tempo você ficou de lá? Itaguaí fui pra Campos. Pouco tempo, porque eu não aguentei. Não É dava. muito longe, a logística também pra lá E era a bem difícil. cidade também, eu não me adaptei à cidade. É uma rotina muito diferente daqui. Álvaro não, ia todo final de Todo final semana. de semana eu ia lá. Caraca. E aí o que a gente fazia? Itaguaí não tem nada pra fazer, Tinha nem por McDonald's tem Itaguaí. Daqui lá dá o quê? 5 horas? Acho que é. Por aí. Não é tão longe, mas tipo assim, eu não... É um Pô. chãozinho, é no final da Brasil ali. Você tô pega, ligado. entendeu? É um chãozinho. E assim, é um lugar difícil, porque a logística pra chegar lá é complicado. Aham. Entendeu? É bem fora de rota Aham. e tal. Aí todo E final de perigoso semana, também. a gente tava no Rio, todo final de semana, porque chegava final de semana eu não queria estar lá. E me fez mal estar lá, assim, sozinha, né, vivendo aquilo tudo com medo das coisas que estavam acontecendo, porque todo dia a gente só via notícia ruim. Então eu falei, quer saber? Aí eu fui pra um pouquinho mais perto, eu fui pra Campos, que tinha outro amigo que tava lá. E aí, então, por isso que eu falo que minha trajetória foi um pouco andou mais assim. pouco. Mas Campos já tava chegando perto. Já tava tudo combinando ali pra as coisas E acontecerem. aí eu voltei pra Macaé, Caraca, que legal. e aí comecei Quando de que novo, você chegou em Macaé? Nesse percurso todo? 2020? Foi no meio da pandemia ainda. Não, foi no finalzinho ali. 2021. A pandemia acabou o quê? 2021 ali? Foi, no comecinho? foi. Foi. Acho que em fevereiro você já tava... Não, dezembro você voltou, né? Tirou perto do como se Natal. fosse mais férias, Entendi, né? entendi. Porque acho a que gente foi ficou perto do até Natal. janeiro, aí em janeiro ela retornou de fato pra Entendi. Macaé. Foi isso. Aí... Caraca, tudo fechado de pandemia ainda. É. E, cara, Doideira, pra gente é complicado, doideira, cara. Não tem doideira. como você atender a pessoa É. no Não, Skype. não tem Muito como. complicado, É, eu vou fazer um curso pra você comprar o material e fazer seu canal. fazer seu canal em casa. Nos Estados Unidos tem umas coisas dessas que vende na farmácia, né? É. Tipo, faça sua própria obturação. Mas aí... Doideira, os Estados Unidos é doideira. É loucura. Aí eu voltei e já voltei com um pontinho assim na cabeça, tipo, preciso ter o meu. Sabe? Preciso ter o meu. Só que muito medo, muita insegurança, muita incerteza. E fiquei nisso um bom tempo. É. Uhum. Um bom tempo.
Um bom tempo que me sugou tanto isso. Que aí tem o Daniel sabe essa história, que eu fui no Durval com os amigos, com o Álvaro. E eu saí sem comer e sem beber nada, porque eu não conseguia escolher o que eu queria. Meu poder de decisão estava tão abalado, assim, eu estava passando por tanta coisa na cabeça, eu não conseguia decidir, porque eu queria abrir meu consultório. Só que a incerteza, a insegurança, o medo do que eu poderia oferecer, se as pessoas viriam realmente até mim, e tudo aquilo batendo na cabeça ao mesmo tempo, aquilo me deixou assim, em parafuso. E chegou a passar na sua cabeça em algum momento em não atuar como dentista, em algum momento assim? Não. Um flash, alguma coisa? Não. Mas por isso que eu fugi tanto de Macaé. Entendi. Por que eu depois que eu parando pra pensar, por que eu fugi tanto de Macaé? Porque eu fugindo de Macaé, eu fugi desse problema. Perfeito. De abrir um consultório. Uhum. Então, assim, por que de Itaguaí eu não vim pra Macaé? Eu fui pra Campos. O que eu fui fazer em Campos? Eu fui fugir. Exato. Eu fui Processo, né? Boa percepção, né, do seu assim, processo. Sim. Excelente isso. Mas a percepção toda por quê? Porque aí chegou no fato que eu conheci Daniel. Uhum. Eu conheci Daniel e aí a gente conversando, ele falou assim, fui entendendo o que era a hipnoterapia, fui entendendo o que poderia isso me ajudar e a gente entrou num processo, num tratamento realmente. Eu fiz o tratamento com o Daniel, que pode ser que a gente possa conversar sobre isso, que é assim, totalmente aberta para poder contar a minha experiência. E foi tão bizarro, assim, eu passava sempre tudo para Álvaro, chegava, passava as coisas para ele. E foi tão bizarro que do momento que a gente terminou a terapia para abrir o consultório, foi o quê, Álvaro? Foi pouco tempo. Menos de um mês. Tem até uma história engraçada sobre isso, né? Eu Legal. também estava passando por um processo. Menos de mês, não sabia disso. Foi? Eu sabia que foi logo depois que eu lembro que Foi? Foi menos de um mês que eu fechei, que eu cheguei pra pessoa, o proprietário da sala, e falei, é minha. Demorou um tempo pra poder, tipo assim... a logística, A né? logística, de montar a Pô, sala. mas um mês é nada. Quanto Mas- tempo que tava nesse processo já pra decidir? Pra ter Ainda lugar? corroborou com outra situação que aconteceu, que em contrapartida, também estava passando por um processo complicado. Na questão que eu falei com vocês, de estar trabalhando para as pessoas, estar num lugar que você não é valorizado, você faz o trabalho e às vezes você não está motivado. E eu falo com o Vitória sempre, sou emocional dependente para trabalhar. Uhum. Se eu tô feliz, trabalho bem. Se eu tô triste, eu não acho que eu não trabalho bem, não consigo entregar o que eu preciso. Aí eu tive a conversa com ela, assim, lembra disso? Com certeza. Cheguei em casa meio pá da vida, falei, cara, seguinte, não quero trabalhar em lugar nenhum mais que eu trabalho, vou sair de tudo, vou pra outro lugar, vou pro Rio, se quiser ir comigo você vai, não sei o que lá. Ou então a gente abre alguma coisa. Vamos abrir como? Abre que não sei o que. Não, a gente vai abrir alguma coisa ou eu vou embora. E tal, meio puto. Cara, no outro dia, a gente não atendeu, né? Foi uma terça-feira assim que a gente não atendeu, não sei porquê. Tá vendo? Ele sabe detalhes, que era Sei, terça-feira, eu lembro, eu não sabia. A gente não atendeu por Ficou algum gravado, motivo, né? ficamos em casa, fizemos algumas coisas em casa e, cara, eu tô no grupo dos colegas de Macaé, o cara postou uma sala. Pô, cara, tipo assim, eu sempre idealizei isso desde que eu formei. Desde que eu, assim, entrei na faculdade, idealizei, irmão, quero um consultório desse jeito, pô, Olha de isso. preferência de frente pra praia. Pensei nisso. Olha isso, cara. Molecão, até brincava com a galera que bebia comigo cerveja e falava isso de sacanagem, né? Mas, sei lá, atraiu, né? Sei lá não, Aí eu te explico o porquê É. disso depois. Aí, cara, o cara mandou no grupo, tô alugando consultório num prédio tal. Na verdade, mandou... Mandou pra Vitória, né? mas mandou não pra mim, não me oferecendo. Ele mandou no grupo. Mandou falando assim, se você souber de alguém Padrão. Verdade. que queira essa sala, pode divulgar e passar meu contato. Na hora eu peguei meu celular, eu Foi só fiz mesmo. assim, ó. Aí, ó, Olha. receba. Aí ele leu, aí eu falei assim, é nossa, não é? Doideira, né, cara? Isso é muito maneiro. E foi bizarro, porque minha resposta foi assim, sim, eu conheço. Foi leve pra dar essa resposta? Foi assim, eu não tive dúvida, eu só queria escutar dele. Você também tá pensando isso? Foi na hora, vambora, meu irmão. Agora. E você sabe que isso é muito maneiro, porque se essa mensagem chega
uma semana, um mês antes, ela ia ser só mais uma mensagem que você ia repassar e não ia servir de nada, você ia chegar aqui e já estava alugado. Com certeza. Mas dentro do processo, você precisou se preparar emocionalmente, Sim. mentalmente, vocês dois entraram num consenso. A gente estava tendo uma conversa aqui no back antes, para integrar você que está assistindo, sobre o lance que eles falaram que eles são diferentes. E claramente, dá pra ver aqui, falando que eles são bastante diferentes, mas diferentes na personalidade. Só que aqui dentro, alinhado. Então, a partir do momento que vocês se alinharam, o resultado veio. Que é o que Daniel pode até depois dar uma pincelada melhor sobre isso. Que é a questão que você falou, que você idealizou, visualizou. Então, a partir do momento que você planejou isso na sua mente e que você colocou esforço, colocou força, colocou vontade pra isso, só precisava as coisas se encaixando aqui dentro para que na hora que chegasse essa mensagem, vocês podiam estar quebrados, cara. Que essa mensagem ia chegar na hora que vocês estivessem com essa vontade e ia dar certo de qualquer jeito. Entendeu? E às vezes dá tão certo que você fala, depois você chega, ano depois você fala assim, cara, como que eu consegui fazer isso? Mas é isso. É tipo Tá ligado? esse pensamento, cara. É doideira. Porque olha só, nesse ato e nesse fato, existe uma coisa muito incrível disso daí. Uma que aconteceu com você e uma que aconteceu com você. O processo da vitória, e aí eu vou falar só algumas coisas e você fala aquilo que você quiser falar, beleza? Porque ele é muito pessoal, então é com você, quem manda é você nesse processo. Mas a vitória, você tem uma mente muito diferenciada mesmo. Né? A Vitória ela fez um Ultra High Ultra Healing. A última sessão dela foi Ultra High Ultra Healing. E o que é Ultra High Ultra Healing? Ultra High Ultra Healing é quando você entra você tem uma mente já treinada, uma mente já evoluída, que você chega num estágio de cura celular. Seu corpo entra no estágio de cura celular. E aí você trata o que você quiser tratar ali sozinho. Você ele mesmo, claro que a gente vai só guiando ali, mas tem todo um processo. Poucas são as pessoas, de todas as pessoas que eu já atendi até hoje, eu fiz 3 Ultra High Ultra Healing só. São 3 pessoas que conseguiram se dedicar para fazer Ultra High Ultra Healing, e Vitória é uma dessas pessoas. Então, é um processo de cura celular muito potente. E aí, o que acontece? Tudo na vida é vibração. Vibra a uma certa frequência. Essa mesa, o ar, as ondas de rádio, tudo. E como vocês têm, como o Augusto falou, a mentalidade daquilo que vocês querem a nível de propósito alinhados, a sincronicidade de vocês enquanto casal, ela é muito forte. Então, quando você resolve um processo e você também resolveu, por quê? Porque você decidiu. Você decidiu, cara, eu vou pro Rio. Eu não vou mais trabalhar para ninguém. Já cheguei no meu limite Isso é decisão. E decisão é um processo de realinhamento. De ressignificação. Quando a gente decide alguma coisa, a gente ressignificou. Deu um outro significado para aquela coisa. Por mais que na decisão você tenha escolhas dentro dessa decisão. Porque você falou assim, ou vou pro Rio ou abro meu negócio. Mas você estava decidido a escolhas, entendeu? Exato, então nesse processo também acontece. E aí quando você decidiu, você abre um leque na sua mente poderoso. Para quê? Para você atrair o seu propósito. Assim como você. Quando a pessoa ela decide se tratar, e o se tratar o que significa se tratar? Significa continuar evoluindo. Significa ser capaz de alcançar o meu sonho de uma forma mais leve. Isso que significa se tratar. E aí quando você decide, e aí se entrega ao processo, você abre essa sincronicidade para quanto casal. E aí atrai aquilo que quer. Parece que espanta, né? Hoje eu recebi uma notícia que, quanto tempo atrás? 3 semanas, 2 semanas atrás, que eu falei que ia embarcar para tal lugar, tal navio, coisa e tal. Eu falei uns, 2 semanas não, que eu ia embarcar para tal lugar, para tal navio, não sei o que. Aí, hoje de manhã eu recebi uma mensagem, estão chamando para ir para tal lugar, para tal navio, exatamente do que eu falei. Então, por quê? Porque você vibra. Aí você vai ter dúvida do que você vai fazer? Você emana isso, então você acaba atraindo isso. Mas por quê? Porque você decide. Qual é o segredo? Decidir. Assim como você decidiu e assim como você decidiu. E eu tenho certeza que... E aí eu quero também falar mais sobre a WeCare, né? Que eu vim acompanhando devagarinho, né? Você tava naquela perto
perto da Nossa Senhora de Fátima, eu já vi Sim. lá, depois foi pro Cavaleiros e agora aqui no Macaé Business Center, né? Isso. Na sala 407, inclusive, Macaé Isso. Business Center We Care. Ah, isso aí. Eu sou cliente, Mexam, pai. mexam. Respeita, eu sou cliente. Porra. E já, inclusive, obviamente, já fui atendido por Vitória, já fui atendido por Álvaro. Não Boa. serei atendido por mais ninguém. Isso aí. Porque, cara, eu vejo assim, quando a gente encontra pessoas na nossa vida que são diferentes e querem sempre alcançar e estarem em lugares ainda maiores na vida, não tem por que você se desvincular desse tipo de pessoa. 2, a certeza de que eles são bons profissionais, ela é praticamente exata. Por quê? Porque ela sempre quer melhorar. Ela quer sempre evoluir. Então é o que vocês querem, é o que eu vi em vocês lá atrás. Vocês estão querendo sempre evoluir. E aí uma coisa que eu acho fenomenal em vocês, além do profissionalismo de vocês dois, que eu com toda a palavra posso falar, porque eu já fui atendido por Vitória, já fui atendido pelo Álvaro, né? por propriedade mesmo, e aí é sem demagogia mesmo, por isso, é a sincronicidade de vocês, é como que vocês, além da agenda toda que vocês têm, da empresa que vocês... como eu falei no início, vocês são casados 2 vezes, né? A gente até trocou esse papo lá no consultório de vocês. Vocês são casados 2 vezes. Assim como eu e o Augusto somos casados, né, pela BWS, mas vocês são casados 2 vezes, cara. Porque vocês moram juntos, né? Vocês têm um relacionamento, vocês treinam juntos. Além dessa loucura, ainda tem a disciplina de treinar, né? E tem o negócio junto. E aí, voltando para essa parada de negócio juntos e morar junto e treinar junto, como que vocês fazem isso dar certo? É isso aí, eu quero saber. Como é que vocês fazem isso dar certo? Galera, pega papel e caneta, Cara, na moral, bota na mesa aí agora que vem. Ó, já tô com a minha aqui. que agora vem um Vai, de bom. manda. Cara, vou ser bem sincero, é natural. Sim, eu particularmente falo por mim. Eu gosto de treinar com Vitória, entendeu? E ela gosta de treinar comigo também, que essa semana eu não fui com ela por causa do campeonato. Me acordou, cara, tinha que ver. Levantei. Eu falei, fica tranquilo, que eu já sei o que foi. Eu não fui treinar com você hoje, não foi? Não sei o que. E, cara, trabalhar, eu acho que na parte do trabalho, a gente coexiste ali. Né? Ela tem a função dela, quando ela tá atendendo, estou ajudando na parte administrativa, né? Cumprindo minhas funções, se ela precisa de uma ajuda, eu tô ali para ajudar. E quando eu tô atendendo, ela também faz essa parte. Eu acho que a gente divide bem a parte de gerir também, né? Porque a Vitória cuida da parte financeira, cuida da parte administrativa. Se tem algum problema, a gente senta, discute, né? E conversa os dois, né? Pra chegar no denominador comum, né? Sobre essa questão de administração lá. E assim, foi o que eu falei com vocês, é uma coisa que flui muito bem. Eu não sei se é porque a gente tem essa afinidade mesmo de pessoa, né? E assim, eu procuro dividir bastante nessas responsabilidades. E assim, nem tudo são flores. Teve uma época quando a gente começou, que a gente começou a ter foi culpa minha, né? Eu não soube dividir muito. Tava levando um trabalho pra casa, porque eu sou casado com ela e tal. Aí ela foi e me deu esse toque. Falou, ó, seguinte, tá em casa, a gente não precisa conversar tanto sobre. Vamos tentar manter por lá. Aí eu já me liguei. Aí às vezes eu falo, Vitória, tá acontecendo isso. Eu acho que é mais a questão da conversa mesmo, né? Acho que a gente sempre chega num... Eu já anotei um aqui. Não levar trabalho pra casa. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Isso aí parece clichê, mas é verdade. E eu furava direto. Quando eu abri, tava empolgado. Então, tipo assim, meu irmão, sentava numa mesa do bar, eu queria conversar sobre negócio. Pô, que eu abri isso, fiz não sei o que, pô, fiz esse negócio, botei um sistema e tal. Pô, que eu já falei isso muito pra Vitória. Eu acho muito interessante da parte de empreender é ver acontecer. Porque você idealiza na sua cabeça, né? Mas você tirar da cabeça pra fazer funcionar, meu irmão, são outros 50. Tem uma ponte gigante. gigante aí. Aí assim, de vez em quando eu comecei, eu ficava assim, caramba, meu filho tá crescendo. Porra, quando eu entrei tinha isso. Aí eu queria conversar toda hora com alguém sobre isso. Aí a Vitória chegou e falou, ó, seguinte, fala pra você, pô, dentro de casa, não vamos evitar conversar sobre paciente, sobre problema. A gente fica bastante tempo conversando. E da onde sobre que você teve essa mentalidade? Sabe por quê? Porque eu, durante muitos anos, tive insônia. Então, assim, eu levava tudo pra casa. Pegava seu paciente e tal, tava com dor no consultório, tirei a dor dele, mas eu ficava ali, será que a dor voltou? Será que ele tá bem realmente? Não vou mandar mensagem, porque eu vou estar sendo invasiva. E eu não dormia. No dia seguinte de manhã eu tava ali, você tá bem?
Caraca. E aí eu fui vendo que realmente tá bem. E assim, foi aquela parte Preocupação excessiva, né? preocupação excessiva. E isso comigo, sem Álvaro, sem a gente ter a WeCare, eu já falava assim, em casa eu posso ter meu momento para trabalhar, para estudar, para poder, mas ele é um tempo delimitado. Ele é um tempo com uma janela ali. E eu não gosto de falar disso porque eu acho que não gosto de misturar as coisas, entendeu? Porque a gente é sócio, mas a gente é um casal. Então, se a gente ficar vivendo no trabalho questões... A comida de Chico tá acabando? Não é isso. Em casa, falando... Ai, esqueci de mandar tal peça pro protético. Não é isso. Entendeu? Então, assim... Antes tinha muita mistura e isso era um grande problema. Porque em casa a gente começava a discutir sobre assuntos de lá. E não. No momento que a gente soube dividir aonde a gente tem que conversar sobre cada assunto, esses problemas sumiram. Então, deixa eu tirar mais uma dúvida. Que isso é maneiro, isso é maneiro. A galera gosta e precisa saber sobre isso. Cara, isso faz Porque total quando diferença. vocês começaram a morar junto antes de abrir a empresa juntos? Sim. Então, cada um trabalhava em um local e, muito provavelmente, quando vocês chegavam em casa do trabalho, vocês conversavam sobre o trabalho. Sim. Nesse momento, era pesado essa conversa? Eu nunca gostei de conversar sobre trabalho. Nem cara, nesse nunca momento. gostou nesse Aí, momento. mais um clique, né? Já era seu, por uma experiência já vivida antes, né? Eu nunca gostei Também muito só. de em casa conversar sobre trabalho. Em casa, a gente estuda muito junto, por exemplo. Vamos ver, vai ter uma aula, um curso, não sei o que, vamos assistir Ou junto, tirar vamos fazer. dúvida também, Mas, mas assim, eu não a gente considero como faz. trabalho. Mas, por exemplo, vamos falar sobre trabalho, não é que a gente não fale, seja proibido, é um claro, assunto proibido, Mas não. é porque é evitar. Mas a Álvaro começava, eu falei assim, não, olha só, já entendi qual é o problema, a gente resolve, conversa, a gente debate sobre casos muito, mas quando a gente trabalhava em clínicas distintas, eu não gostava muito de entrar nesse assunto. A gente conversava sobre o assunto, mas eu não gostava de ficar ali, volta, e volta, e volta. Claro que sempre tem um desabafo, né? Pô, você chegou, aconteceu uma coisa ruim, você vai desabafar, isso é natural. Não, assim, a Não, gente pessoa. conversa sobre, mas não é só sobre isso. Entendi. Porque muita gente acha que a gente é, tipo assim, é uma coisa só. Não é uma coisa só, entendeu? É separado, na verdade. É Porque isso separado. que vocês fazem é muito importante, sabe por quê? Pela ancoragem, cara. Porque quando você ancora no seu lugar de trabalho para ser lugar de trabalho, você desenvolve mais. Errado é quando você pensa que vai levar trabalho para casa e vai produzir mais. Quando você levava, você produzia mais. Você não produz mais. Produz. Só Porque se estressa. Só se estressa, só eleva o seu cortisol, não consegue focar mais. Depende Então, da pessoa também, mas no geral isso daí acontece. Mas por que quando não é no geral funciona? Porque você tem um controle da sua emoção. Porque você tem um autoconhecimento já elevado. E aí você sabe que você está estressado, porque inevitavelmente você vai ficar estressado por conta do desgaste já feito no trabalho e ter levado para casa. Mas quando você tem um autoconhecimento, o que você faz? Você consegue equilibrar, faz exercício para conseguir equilibrar e conseguir. Mas fora isso, não vai conseguir. Então quando vocês ancoram isso, cara, vamos falar de trabalho no trabalho, você de forma subconsciente ou até consciente mesmo se preocupa, cara, eu tenho que conversar tudo aqui, porque eu não vou conversar nada em casa. Ou seja, eu tenho que resolver tudo aqui. Sim. Logo, você sabe o que final... vocês ancoram na sua cabeça, no subconsciente? O trabalho é lugar de solução. Sim. Onde meu trabalho... É isso que fica na cabeça, é isso que fica como ensinamento, entende? Porque se tu leva pra casa, fica... Em casa lugar de problema, de resolver problema. Olha como é que a perspectiva fica diferente, sabe? Pelo simples fato de uma decisão. E a casa já vira um lugar estressante. Né? Porque é tipo a extensão do seu trabalho, né? E aí, pô, virou a extensão do trabalho, já era. E no final, vocês não aprenderam isso juntos no trabalho. Vocês aprenderam isso juntos em casa. Em casa, Esse é o ponto. Porque a galera quer aprender fora pra depois usar dentro. E é justamente o processo contrário. Porque você tem que aprender dentro pra depois você desenvolver fora. Né? Isso, dentro da parte do desenvolvimento pessoal, a gente fala muito sobre isso. Você nunca vai conseguir colocar o exterior, tudo que tem fora dentro de você, cara. Não tem como. Olha o nosso tamanhozinho. É impossível. Mas se a gente desenvolve dentro, a gente consegue alcançar tudo que tá fora. Tudo. Certo? Então, esse é um ensinamento de desenvolvimento pessoal que você criou na sua vivência de experiência sensacional. Isso é inteligência emocional. Eu acho que outra coisa também que
a gente enxerga muito um no outro e que eu acho que também faz uma diferença, assim, parando pra pensar assim aleatoriamente, né? É que eu sempre vou ser a pessoa que eu mais quero ver Álvaro brilhar. Legal. E eu sei que ele é a pessoa que mais me quer ver brilhar. Eu sou a pessoa que eu vou estar sempre, assim, dando força pra ele fazer o que ele quer, seja em qualquer âmbito de caso, de estudo. Então eu nunca vou ser a inimiga dele. Pelo outro, né? E não é sabe? aquele papinho de, o meu amor, apaixonar, não, é porque é coisa de respeito mesmo. Porque assim, quando a Vitória tem um projeto, A gente vai, abraça filho, a vambora, causa. tô com você. É. Sei que, vamos, não, segura a mão e vambora. A gente vai vendo. É a mesma coisa comigo, né? Vamos. Porque eu vejo em muitos lugares, assim, sociedades que a gente vê que não dão certo, porque um começa a achar que o outro quer mais que o outro, que um faz menos que o outro, e que não. Por exemplo, mesmo um dia eu atendi às vezes muito mais do que o Álvaro, às vezes o Álvaro atende muito mais do que eu, mas uma coisa agrega a outra. Porque os dois trabalham juntos. E o nosso, e a gente tem o mesmo objetivo. E o objetivo dele estar trabalhando mais que eu mais que ele naquele certo dia, é o mesmo objetivo. A gente quer chegar no mesmo lugar e a gente quer chegar junto. Então, assim, a gente não tem isso de competição, a gente é literalmente, assim, o que eu acredito é uma equipe. A gente quer crescer de uma forma... Quer crescer junto, né? Junto. Que eu acho que isso é a parte importante. Quer chegar junto. Né? Porque essa questão, acho, não sei, né, de sociedade, às vezes acaba acontecendo o que a Vitória falou. Naquela competição, o ego. Exato. Pô, o cara tá trabalhando mais que eu tô aqui me ferrando. Mas assim, tem que enxergar, né, e perceber que, pô, enquanto um tá atendendo, o outro tá na outra parte ali, e vice-versa. Então assim, pô, quando eu tô atendendo, a Vitória tá ali me ajudando. Se ela não tiver ali, ela tá fazendo alguma coisa pensando na empresa. Ou se às vezes não tá fazendo uma coisa pensando na empresa, tá pensando em alguma coisa do dia a dia que a gente tem que fazer. Entendeu? Pra tocar o barco e tudo fluir, né? Da maneira mais harmônica possível. E a gente respeita também o tempo de cada um. Porque a gente não é máquina, né? Então tem um dia que, por exemplo, eu falo, eu tô cansada. Mentalmente, fisicamente, eu preciso de um dia pra mim. E eu tiro um dia pra mim e assim, eles me dão uma força e falam assim, não, volte revigorada. A graça de ser dono do seu negócio é essa, um dia se quiser, né? Tem que ter algum benefício, tem né? que ter algum benefício, né? Eu poder tirar um dia de folga. 24/7 é osso. É osso, cara. 24/7. Então, assim, eu acho que é muito isso, a gente é muito parceiro. A gente sempre foi muito parceiro, desde namoro, a gente sempre foi muito parceiro, tipo assim, pô, tem uma missão, vamos abraçar a missão, vamos fazer, depois a gente vê o que vai acontecer. É que nem assim, indo de um polo pro outro, nada a ver. Por exemplo, eu estou numa vibe bem idosa. Sabe, assim... Gostamos de vibe idosa. Gostamos de vibe idosa. Aí é mais Augusto. Gostamos mais muito do fim. Eu sou de fase, sabe? Às vezes eu tô Vitória de lua. Eu sou de lua, tem vezes que eu faço mais animada, o verão. Curtir. E tem vezes que eu tô numa fase bem idosinha, eu quero tomar um vinhozinho. Tá hibernando. Aí, por exemplo, Álvaro sempre foi muito fã do Vintage. Aí teve o show do Vintage. Aí o Álvaro falou, aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu vou ter que ir. Teve que ir. Minha lombar até dói, só de pensar aqui. Mas não vou te falar, foi minha despedida, não faço mais esse rolê jovem, cara, porque custou muito caro. Uma semana pra recuperar. Pra recuperar, e no outro dia, pra você ter noção, eu planejei um rolezinho pra ela, que eu falei assim, pô, ela fez a minha vontade, então amanhã nós vamos no japonês maneiro, lá no Rio e tal. Meu irmão, ninguém conseguiu. Eu só queria dormir. Vitória queria ir embora. Aí eu falei assim, não, tá vendo? Custou caro. Se eu tivesse só comer o japonês, pô, tinha sido excelente. Mas, mas o que eu quis trazer disso é isso, assim, eu sei que ele ia ficar felizinho nessa festa. Mesmo ele estando idoso e não reconhecendo. Foi bom. Entendeu? Mas foi pra reconhecer. Foi pra reconhecer. A missão concluída. Uma parada incrível de vocês é que eu quero pontuar bastante, talvez vocês não tenham enxergado desse nível, e eu quero pontuar o que vocês têm relacionado a isso, a querer chegar junto enquanto casal. Isso é muito incrível porque isso é uma qualidade individual de vocês, que é o quê? Que é o amor próprio de vocês elevado. Então, vocês têm a dificuldade de vocês têm um problema de vocês, como vocês falaram, como o Álvaro falou também um tempo atrás, nem tudo são flores. Vocês têm problemas também, com certeza. Tem hora que, com certeza, se discutem de alguma coisa.
Mas a diferença é que vocês fazem quanto tempo quando vocês brigam? Quanto tempo que dura? Ah, cara, é bem rápido. Sim, sinceramente. Eu acho que eu nunca fiquei brigado com você há muito tempo, não. Não fica porque eu não deixo. Porque assim... Ela fica... E como é que não deixa? Porque eu sou chata, né? Não, mas eu vou falar a verdade. É verdade. Não fica porque eu não deixo, porque assim, ele falou, é rápido. O rápido é até achar resolução. É assim, se a gente tá com um problema, a gente vai resolver. Eu não vou dormir. Não dorme mesmo não, tá? Não dormem brigados. Não durmo brigado, eu nunca dormi brigado. Não consigo, e se eu não durmo, você Mais também um não vai pontinho dormir. pra inteligência emocional aqui. Se eu não durmo, você também não vai dormir. É Aí a verdade. gente fica... E é pior que é igual um surto, cara. Você tá fazendo uma outra coisa e ela vem, e aí? A gente vai conversar, não? Caraca, meu irmão. Vocês vão conseguir Pô, isso é fugir bonzão, disso. vou te falar, isso é a melhor coisa. Vamos lá, cara. Vitória, vamos resolver Se isso aí. se for pra demorar, se for um assunto muito extenso, se for 3 dias, nunca aconteceu, Nunca mas a gente vai ficar aconteceu. 3 dias sem dormir, porque eu não vou dormir enquanto a gente não resolver. Cara, que Então, assim, isso é muito bom. por isso que é difícil ver a gente brigado ou acordar no dia seguinte a gente tá brigado. É difícil não, nunca aconteceu, porque a gente vai resolver a situação. Eu e a Álvaro, a gente conversa muito. Eu falo pra caramba. É. Às vezes ela até dá aqui assim, ó. Às vezes eu saio do trabalho ali, na garagemzinha daqui mesmo. Eu saio com o carro, começa a falar, tá a Vitória aqui. Aí eu falei, tá me ouvindo não, né? Eu falo um cadinho. Isso daí que você falou é legal, porque já aconteceu comigo de dormir, bolado, brigado, 2 horas da manhã, os dois acordam, bum! E aí? O que rolou? Como é que a gente vai fazer? Muito doido isso, né, cara? Porque cria a necessidade de resolver logo, porque você sabe que o pós, durante o processo é ruim, mas o pós é muito bom. Sim. Porque dá aquele alívio, dá um né? alívio, né? E tem a questão que meu pai sempre fala isso, né? É a questão da gota, né? O copo tá vazio e todo dia vai cair na gotinha ali. Só que Exato. você vai deixando aquela gotinha ali, meu irmão, vai ter um dia que o copo vai transbordar, vai cair, vai molhar a mesa, queimar o microfone. É. Meu pai sempre fala isso. Então, assim, se você puder evitar as gotinhas pra não acumular... E eu Boa. penso assim, esse assunto no qual gerou uma discussão é pra fazer a gente, cada um pro seu canto, pra separar e coisas do gênero? Não é. Se a gente quer continuar, se a gente vai estar juntos, é um assunto que a gente sabe, a gente, sempre o denominador é estar bem e junto, vamos resolver. A gente tem que chegar a um denominador. Porque assim, eu e Álvaro, a gente é muito diferente. Mas a gente também pensa muito parecido. a gente pensa muito parecido sobre até a questão de ambição, né? De querer o mais, né? Diferente de personalidade, mas parecido de propósito. De propósito, Né? Isso faz total diferença. É o porque, olha só, alinhamento, né? o que eu fico na minha cabeça, e aí eu faço isso de graça, obviamente, pra vocês, porque eu quero que vocês, obviamente, não sei se vocês entendem, mas eu quero que vocês entendam, saiam daqui entendendo o nível de inteligência emocional que vocês têm. Porque quando vocês decidem levar essa metodologia séria de sempre conversar, de sempre alinhar as expectativas, de nunca dormir brigado, de sempre alinhar todas as expectativas no trabalho, de ancorar onde tem que ancorar cada coisa. E, por exemplo, o Álvaro que tem essa pegada assim, eu tô falando e coisa e tal, ela já tá no telefone. Porque às vezes tá falando demais, ou porque às vezes tem que resolver alguma coisa, não importa. Mas o Álvaro vai, em vez de dar uma reclamada, em vez de você não presta atenção em mim, você ou nada, eu sempre, você tá prestando atenção em mim, não tá prestando atenção em mim não, né? Aí, quebrando o gelo de uma forma cômica, que sabe que vai atingir de uma forma boa e positiva você, e eu tenho certeza que você, Vitória, também faz a mesma coisa com ele. O nome disso é amor próprio, é inteligência emocional elevado. Vocês mantêm o ego de vocês, lá embaixo. E a autoestima lá em cima, né? Ou seja, e mantém a autoestima lá em cima, que é onde ela tem que estar. Vocês dois, na individualidade de vocês, pela personalidade, vocês mantêm a autoestima lá em cima. Claro, tem dias que vão estar para baixo e que estejam, porque nós somos seres humanos, cara. Sim. E faz parte da vida, mas é o que vocês falaram, por pouco tempo, por muito pouco tempo. E aí eu fico pensando assim, eu como seres humanos assim, sabe? 2 dentistas incríveis assim. Eu tenho certeza que eu vou chegar na WeCare, eu por obviedade vou ser bem tratado, porque vocês se tratam o tempo inteiro, porque vocês evoluem o tempo inteiro, porque vocês procuram o seu melhor o tempo inteiro,
porque vocês conseguem enxergar o que vocês têm que melhorar rápido. Ou seja, eu que vou na WeCare ser tratado, aquele meu receio de dentista que acontece, que eu acredito que a gente tem isso como um estigma na nossa sociedade, é por um maltratamento, às vezes é por coisa de filme que bota, é por coisas de pessoas que não pensam do jeito que vocês agem. Porque vocês só não pensam, vocês agem desse jeito, né? Eu acho isso fenomenal, porque, cara, assim, a gente não tem... Brasileiro tem essa cultura de dentista, né? O povo europeu que já é mais diferente, digamos assim. Uhum. Mas mesmo assim a gente tem essa cultura. E você ir num lugar que você vai ser tratado bem, não só assim, né? O processo de sugestão que vocês dão o tempo inteiro também, né? Uhum. Porque quando eu fui por vocês dois, eu vejo a sugestão que vocês dão o tempo inteiro. A gente até conversou um pouco sobre isso, sobre o momento que vocês dão a sugestão. Como que quem tá na sua cadeira, na cadeira de vocês, acaba ficando tranquilo. Uhum. Porque você não consegue jogar uma boa sugestão se você não tá bem com vocês Tá. dentro. Se vocês não fazem essa manutenção dentro de vocês, né? E isso eu acho muito incrível, cara. Isso é um parabéns, assim... Pô, com Isso é fogos legal. e champanhe, cara, que tiram muita onda. E A falando inteligência so- emocional tá com estrelinha aqui. Estrelinha. Tá maneiro. E falando sobre isso, foi o nome da clínica. O nome da nossa legal. clínica é... Perdeu o merchan, cara. Dei mole. Perdeu o merchan, pô. Fiquei tão focado aqui. Caraca. Porque, cara, caiu Tava ali na cara, ó. Mano, mas caiu essa ficha mesmo. Falei, caraca, mano, imagina só. Os caras se cuidam, mano. É verdade. Por isso que faz Maneiro, essa diferença maneiro. de ir lá e ser bem Irado. tratado e Tiraram onda. resolver rápido. É, né? mas Tiraram essa é a onda. ideia, né, cara? Pô, mas aí o nome de vocês é... Caraca, agora... Perdeu o merchan, pô. Tem mole, cara. Caraca. Eu geralmente mando bem Pô. isso. Ai, fala, Vitória, pelo amor de Deus. Que depois eu... Complemento aí. bebi O umas nome da águas. nossa clínica, a gente pensou exatamente isso. A gente pensou em 1000 nomes. Na hora de escolher, foi assim... Perfeito. A gente pensou... Primeiro foi o I, que é... Nós. Boa. Mas aqui, entendeu? Exatamente. É, aí tem E o que- ICare, assim, muitos pacientes que não entendem, primeiro acham que é algo ligado à cárie. A cara Muita gente Relacionado acha à que é cárie. algo ligado à cárie. Tinha nem pensado nisso. É, porque foneticamente, né? Aham. Primeiro é parecido. Mas o ICare é exatamente isso, nós nos importamos. O que a gente quer, assim, é que você sinta que a gente se importa com você. Sim. Desde o tratamento da recepcionista, desde o tratamento Verdade. da mensagem quando chega, quando você chega no consultório, eu quero que você sinta que a gente se importa com você, com a sua Trazer um causa. ambiente agradável, né, cara? Porque Exatamente. você levantou uma questão que é importante. Dentista. Pô, fui no dentista, meu irmão, tenho medo, não consigo. O pessoal mais velho, cara, o pessoal mais velho tem muito isso. Você tem gente que, cara, não é nem por condição financeira, porque o cara, meu irmão, foi uma vez Não, quando eu era fui criança. atendido por um cavalo na minha adolescência. É exatamente isso. É. O cara era um cavalo, tá ligado? Falei, eu não quero voltar aqui nunca mais, cara. né? E a maioria dos E na minha problemas- infância eu tinha uma dentista maravilhosa, eu adorava ir no dentista. Aham. É o que a gente mais escuta. Cheguei É. na adolescência e o cara era um búfalo. Não queria voltar nunca mais lá. Porque, cara, é o que a gente Doideira, mais doideira. escuta, né? O pessoal mais velho que não vai no dentista, só vai na bucha ali porque tá pegando. É. E ele é, cara, o cara, sim, acho que a gente proporcionou esse ambiente. Ele poder sentar lá, né? E poder falar, cara, pô, eu não gosto de dentista, mas aqui eu tô um pouco mais à vontade. O que a gente pode fazer, né? Legal. Vamos, pô, tentar fazer, vamos resolver. Porque, pô, sou do interior, então, pô, meus pais me levando dentista há um tempão, fui daquele jeito e nunca mais voltei. Porque a maioria dos problemas na boca, você, com prevenção, você resolve. Sim, resolve a maioria. Se você não nasceu com uma patologia, com uma coisa fora do comum, você resolve tudo com prevenção. Mas aí você deixa de ir e a maioria das vezes de poderia isso aí, é trauma. O cara é traumatizado, não foi no ambiente legal. Assim, isso tá mudando bastante, né, no mercado. O pessoal tem se ligado muito nisso. Isso foi uma coisa que eu me liguei muito quando eu tentei montar. Aham. Né? Que aí a gente já cria um ambiente desde a recepção mais pra deixar o cara mais tranquilo. Eu lembro que quando eu colocava minhas musiquinhas na recepção, a galera ficava, pô, fica botando musiquinha pra dormir. Mas todo paciente entra e fala, cara, sua recepção é muito tranquila, né? Mas essa é a ideia. Passar a mensagem. Porque você, por exemplo, eu faço cirurgia, né? Boto implante, tiro siso, tiro dente. Já é uma coisa que o cara fica, assim... Travado, né? Tô ferrado. Ele chega na recepção, ele já é bem recebido ali, o ambiente tá ok, o cara já dá uma tranquilizada. Porque isso é bom até pro meu atendimento. Uhum. E quando ele senta na cadeira, ele já vai estar mais tranquilo, o anestesiar ele com toda a calma do mundo.
Entendeu? Ó, bota a musiquinha, escuta aí, olha pro mar, vê o que tá rolando. Quando você vê, pum, resolveu. Já foi. Aí nosso maior prazer, assim, Isso é pelo legal menos pra caramba. o meu, Entendeu? é Isso quando é o bem paciente realmente fala isso. Quando o paciente chega É, a e gente fala. recebe Feedback, bastante né? esse feedback, cara. Isso é uma coisa Isso é o que legal. manda, E assim, e a gente recebe tanto, fico muito feliz com isso, assim, nossa, aquele medo que eu tinha foi embora, eu tinha tanto medo de dentista, agora, Vai nisso. nossa, Não tem foi preço, tudo né, embora. cara? Nossa, É, não e o cara tem- não confia, tem e ele confia em preço. você, É. né? E aí ele começa a pensar em coisas que ele não pensava antes. Tipo assim, pô, me animei, nunca pensei em botar um implante, porque, pô, morri de medo de dentista, mas, pô, gostei de vocês. Acho que eu vou pensar, vou fazer. E aí a gente vai cultivando, né? Devagarzinho, não. O trabalhinho da formiguinha, né? Todo Sim, dia você claro. vai pegando É, porque se você parar pra pensar, saúde é bem-estar físico, mental e social. A gente Isso. tem que ter uma visão holística sobre o paciente. A gente tem que olhar, enxergar o paciente como um todo, não enxergar só, olha, eu vim com a dor nesse dente, tá, tratei esse dente, vai embora, não. Uhum. Eu te enxergo por inteiro, eu quero entender a sua causa, tudo, a sua história, e poder te entregar não só o que você veio procurando, o que você precisa. Porque muitas vezes o paciente vem procurando, não é o que ele precisa. Muitas vezes, por exemplo, eu sou endodontista, eu lido muito com paciente com dor. Então, o paciente vem com dor, mas já fez um canal há 1000 anos atrás, e que foi a razão do trauma dele, que na maioria das vezes é por conta de um canal. E aí, a minha missão sempre é, eu falo, não vou tirar o seu dente. Se o seu dente tem estrutura, o seu dente ele é capaz, eu faço o paciente enxergar o que ele precisa e querer. E aí a gente começa todo esse tratamento. E de uma forma leve. Grande exemplo foi Mari, não foi? Porque Mari tava com uma parada que ninguém nunca resolveu há 30 milhões de anos. Desde quando eu tava na faculdade. Ela Exato. reclamava disso. Né? Eu conheci Vitória com a de Mariana, né? Então, Mariana com problema 50 milhões de anos atrás e Vitória foi e resolveu. Mas porque foi todo esse contexto aí, calma. Sim. Não é esse aqui o seu problema. Tem mais isso aqui, tem mais aquilo outro, tem mais... E aí tem tudo, é o que você tá falando. Vocês conseguem enxergar, na verdade, isso de forma holística, né? Porque o Álvaro também fez, que eu tive essa experiência, quando eu fui tirar o siso da parte de cima, de enxergar o além, né? De ir além do que, calma, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu já chego lá também virado no 220, virado O cara no... já fez 50 coisas no dia, meu irmão. 9 horas da manhã, ele já chegou, meu irmão, no pique. Virado, né? Tem 300 milhões de coisas que já fez, não tem isso aqui, tem que parar de fazer isso. Blá, blá, blá. E mesmo assim, eu que já chego agitado, já chego assim, essa visão vai chegando sempre para acalmar a gente e fazer com que, no meu caso, eu enxergue uma coisa que, caraca, eu não estava enxergando. Que vocês me fizeram enxergar muita coisa, que foi, por exemplo, quando a primeira vez que eu fui em Vitória, foi porque eu tava com uma dor violenta. Foi esse siso aqui, não foi? Foi. Que aí tava com uma dor violenta, tava em Búzios com Mariana, e aí acordei 5 horas da manhã e falei, bom, vambora, porque eu não tô aguentando mais. Mas por quê? Porque eu fiquei bloqueando a minha dor um tempão, ou seja, fui negligente comigo mesmo, com esse lance de conseguir bloquear a dor e tudo mais, mas a dor é um sinal do corpo. Você bloquear a dor do seu corpo só serve para você sair de casa e ir pro lugar que você tem que resolver. É para isso. Só que o inteligente aqui não usava isso. E aí eu bloqueei a dor, aí vou vivendo essa minha rotina maluca. Aprendeu na pele. Aprendi na pele. Então, aí Vitória me socorreu lá nesse siso e coisa e tal. E a gente teve até um problema, foi nesse aqui, questão da anestesia, não foi? Que não entrou, olha que loucura, né? Não, você usou 500 milhões de tubos de anestesia lá e não funcionou porque eu fui negligente comigo mesmo de bloquear tudo. De bloquear a dor, que ficou 1 milímetro do nervo, né? Faltou só 1 milímetro. Foi fazendo o canalzinho. Foi no canal. Foi no canalzinho que a gente tava fazendo. E Daniel, assim, eu anestesiando dentro do nervo dele. Diretamente. Caraca. E não foi, mano. E a anestesia, eu falei assim, Daniel, eu não sou masoquista, eu não vou fazer com você sentindo dor. Eu falei assim, olha, eu faria, assim, eu faço canais, se o dente me permite, a condição do dente me permite, em sessão única, em uma sessão. Mas o dente dele, ele falou assim, Não tinha querido, como.
me deixa, por favor, ser anestesiado. Mas essa visão holística de vocês é o que me ajudou. Pô, isso é uma me deu um sugestão alerta. maneira, né? Porque exato. É Porque aí eu falei, simplão, ué, mas é o óbvio, né? porque, cara, vocês são pessoas de autoridade ali no consultório. Então, aquilo que vocês falam vira realidade. Entende? Então, se vocês falam assim, se o dentista cavalo desse falar, Por isso agora que tem muita a dor vai ser responsabilidade. muito Tem, grande. envolve. Muita coisa. Então, quando vocês jogam a sugestão ali, ó, agora vai ficar um pouquinho assim, mas daqui a pouco vai ficar assim, assado. Fica, por mais que quimicamente não dê o resultado. Então a autoridade de vocês é muito grande. Essa visão holística de vocês faz muita diferença. Até pra mim, que fiquei me bloqueando, que eu depois, quando eu voltei, foi rápido na volta, né? Naquele dia não foi mesmo, porque eu já tinha bloqueado. E aí depois eu aceitei essa sugestão. Falei, caraca, Aí vai embora. pô, é verdade. E até falando Faz de diferença. empreendedor para empreendedor, a gente, claro, percebe que existe um processo de venda. Dentro do processo de vocês lá, Com certeza. claro, Não, desde a recepção, desde você pensar que você vai colocar a música, a pessoa vai entrar, vai tranquilizar. A gente sabe que isso tudo é um processo de venda pensado, estudado Cara. e MVPado, testado e que deu certo que vocês usam. Sim. Só que é óbvio que para esse processo de venda acontecer, vocês, como vocês falam, vocês são seres humanos. Então, quando você olha para o outro e você entende que ele tem problemas em várias esferas da vida e que ele vai chegar ali com um problema diferente e tal, você isso é ser humano. É você olhar para o outro não pensando, olhando para ele como uma nota de dinheiro. Com certeza. Porque, claro, é o que eu tô falando, processo de venda. Isso é um fato. Processo de venda ele tem que ter, a gente tem que estudar e tem que melhorar, tem que fazer a máquina girar, porque também a gente precisa comer. A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro, a gente tem que se alimentar, a gente tem que ter condição de vida. E se sobrar dinheiro, a gente ajuda mais pessoas ainda. Esse é o ponto, né? Mas que a primeira coisa, eu tô fazendo uma listinha porque eu acho muito legal de coisas que vocês estão falando, sai de casa. É sempre, o que vocês falam, vocês sempre dão referências ao que vocês tratam em casa. Então, a forma como vocês lidam com os problemas em casa, a forma como vocês se comportam em casa, como vocês entendem a rotina de vocês, isso transparece no trabalho, por mais que tenha processo de venda, por mais que tenha estudo, por mais que tenha estruturação de empresa, de software, de um monte de coisa, de ligação, que a gente sabe que isso tudo é trabalhoso, mas começa sempre em casa. E sabendo disso, eu tenho, até para encaixar com o que a gente trabalha também, como que são os hábitos de vocês, assim, no geral? Como é que é a vida de vocês, a rotina e os hábitos relevantes que vocês têm na vida de vocês e que vocês enxergam que isso faz a diferença? Exercício físico. Começa o dia por isso aí, sempre. Sempre? Todo dia. E eu gosto de treinar com ele, isso que ele falou é verdade. Gosta, cara. Ficou bravo comigo ontem, porque eu tô treinando pro campeonato. Aí a galera do meu trio só pode ir à noite, porque a galera trabalha em empresa e a pessoa entra muito cedo. Ó, tava eu e Chico lá dormindo no quarto, tranquilão. Falei, hoje eu vou dormir uma horinha a mais, né? Porque, pô, acordar todo dia às 6 horas da manhã é pesado. Aí, chega ela, você não acordou ainda não? Ela chegou a fazer xixi. Eu falei, calma, já sei que você tá puto porque eu fui treinar com você hoje. Calma, isso vai passar, o campeonato vai acabar e eu vou voltar a treinar com você. Mas aí, voltando, você perguntou, cara, a gente se exercita praticamente todo dia. A gente só não vai domingo, né? Porque eu acho exagero também, tem que dar uma paradinha. Vitória tem medo, porque tá no foco em loop em cima. Exercitar, agora a gente tá se exercitando focado. Legal. Né? Então, mas assim, firme, porque a gente tem um propósito ali da competição. Maneiro. Mas então acordou, lanchou, tal, preparou, exercício. Exercício. A gente vai pro crossfit, né? Vai lá o nosso treininho, que é o que a gente gosta de fazer. Volta pra casa, a gente toma café depois do treino, normalmente. Show. Porque eu não consigo comer quando eu acordo nem por reto. E existe um ritual nesse café, nesse chegar em casa depois do treino, como é que é? Cara, o ritual é tudo voltado pro nossa fera. Chegou, o primeiro vai tomar banho enquanto o outro bota a fera pra fazer xixi. Vai dar um rolê no condomínio, abre a porta pra ele lá, pra ele dar um rolezinho, às vezes sou eu, às vezes sou Vitória. Tudo depende. Um hábito que a gente tem, assim, independente, é comer junto. Geralmente, a Álvaro sempre fala assim, Vitória, pode almoçar. Ele tá fazendo uma coisa, não, vou te esperar. Aí fica esperando às vezes eu tal. sempre espero, eu nunca como sozinha, eu sempre espero ele pra jantar, pra lanchar, pra tudo. Ele fala, Vitória, eu vou demorar, não tem problema, eu vou te esperar. Legal. Eu sempre espero. Aí a gente trabalha, né? A gente começa a atender às 9h. E o ritual de todos os dias no consultório, né? Igual velho, não faço check-out de tudo. Abro
banheiro pra ver descarga, não sei o que, olha o filtro, olha não sei o que, vejo que tá faltando, pergunta à secretária como é que foi. Se tiver feito cirurgia, alguma coisa do tipo, eu já mando ela mandar mensagem pro paciente, perguntar como é que tá e tudo mais. Vejo tudo direitinho e toco o barco. Boa. Enquanto, às vezes, o paciente de Vitória tá atendendo, eu tô fazendo outra coisa administrativa, a gente vai até meio-dia mais ou menos e almoça. Agora a gente mudou um pouco a nossa rotina, antes a gente almoçava na rua, ou pedia comida. Só que agora a gente tá morando aqui perto. Então, pô, é muito perto, a gente almoça em casa. A gente tem conseguido almoçar em casa. É bom, né? Nossa. A gente tem conseguido almoçar em casa. Aí assim, a gente vai em casa, às vezes a gente deixa a comida pronta do dia anterior. Eu faço a comida, tá? Aí, ó. Pô, Aí, ó. Aí, Daniel. Tá bem. Pô, Eu vou Ele chegar tá nesse nível, tentando hein? chegar nesse Tentando não, nível. estou testando chegar nesse nível. Você me comentou comigo, você comentou comigo. Aí, cara, a gente almoça, aí vai em casa, né, fica ali um pouco. A gente só não consegue ir em casa quando tem alguma coisa administrativa pra fazer. Às vezes pegou, tem que ir no contador, tem que fazer alguma burocracia dessa. Volta, atende, assim, o horário... Por que a gente treina de manhã também? É a questão de saúde, mas é também a questão de odontologia imprevisível. Então pode ser, tipo hoje a gente sai um pouco mais cedo, né, porque o último paciente remarcou. Aí deu tempo da gente, mas ontem a gente saiu daqui, são que horas? São 9, a gente saiu daqui umas 8h30 ontem. Caraca. Que é castelo de cartas, né, porque o paciente tá marcado 1 hora, mas, cara, todo mundo é muito singular. Nenhum é igual ao outro, então, meu irmão, atrasou bola Vai embora. e não tem tempo ruim não, a gente vai embora. Sim. Tem essa de, não, afinal, você passou das 6 não te atendo, não, vambora. Tem nem como fazer isso. É porque aqui onde vocês atendem acaba sendo 24 Pô, horas. ainda tem esse pra detalhe. Isso Tem é bom uma demais, dificuldade né? tremenda pra agenda, Nossa, pra isso é atender a muito galera. bom. A gente sai daqui direto, 10 horas da noite, 9 horas da noite. Isso é Isso bom é demais. muito Facilita muito. Esses hábitos que vocês têm, vocês veem que ajuda vocês a ficarem, deixar a rotina de vocês mais leve? Ter esses bons hábitos? O exercício faz muita diferença. Tanto que quando a gente está em fases que a gente não consegue ir, por exemplo, na fase de transição do consultório, cara, é difícil. Tem que ter muito foco e a gente não, por uns dias não teve. Porque, cara, você tá montando um negócio novo. A gente ficou afastado um pouco do treino, fez muito mal pra nossa cabeça. É porque eu acho assim, como um indivíduo, pra mim, sem ser casal, a falta de exercício físico faz diferença. A falta de exercício físico, eu fico mal de cabeça mesmo, eu não fico bem. Então, eu fazer exercício físico, eu gosto de rotinas minhas, sabe? Então, assim, o exercício físico, a minha dieta, ter tudo bem programado, pra mim, minha cabeça roda melhor. Então, se ela roda melhor, ela vai rodar melhor também no relacionamento. Se eu também tô em briga dentro de mim, isso vai, de alguma forma, afetar uma área. Porque como eu não vou estar bem, não vou transparecer. Não vou também... Então, assim, o meu eixo de vida, eu acho que eu entendo o meu eixo, como faz para ele rodar direitinho, para ele funcionar, e o de Álvaro, ele entende o dele também. E que é muito parecido. É muito parecido, né? O que a Então, gente é faz no muito dia a dia, ele é parecido. bem parecido. A única coisa que a gente muda é que Vitória faz dieta, eu não faço. Entendeu? Eu tenho um paladar de criança às vezes, entendeu? Bifão com batata frita, pá. Batata frita me pega, cara. Então é um perigo. Pô, sempre coloco, às vezes eu boto um prato bonitinho, franguinho, arroz, aí pô, ali a batata frita. É a última, ela fica no final ali, parece que é de propósito. Aí eu... Vem pra cima. Rapaz, eu tô na luta aí, meu irmão. Cara, eu tenho Tô paladar de desviando. criança real. Não, Gosto muito de besteira. Eu também, mano. Eu tô me segurando. Essa virada é muito difícil. nessa Essa dieta, virada é né? difícil. É. Eu tive uma virada de alimentação por conta de propósito. Acho que sempre é o primeiro passo. Aham. Né? Eu sigo uma linha espiritual que eu vou pra um local lá no Mato Grosso e a gente faz um retiro. Pô, chega nesse retiro, você não vai encontrar bife com batata frita, meu parceiro, você tá ligado? É rústico, Não né? vai, meu irmão. Tipo, é saladona, é só comida mais leve e tal, não sei o que lá. E eu lá, brother, eu não comia nada, eu era muito ruim. Muito. Sabe o que? Tem você e tem o muito ruim, tá ligado? Tipo, eu era esse. Eu não comia alface, irmão. Que isso? Tá ligado? Tipo, eu comecei a comer alface no hambúrguer só porque tinha uma gordurinha ali escorrendo, tá ligado? Porque já era mais hambúrguer do que alface. Né? Exatamente. Tinha um bacon ali. E aí, no brother, eu lado. cheguei lá, falei, cara, é isso aqui que eu vou seguir na minha vida, meu irmão. Ou eu aprendo ou já era. Propósito. E aí você coloca o seu propósito sempre na frente. E aí foi embora, meu. Acho que hoje a única coisa que eu não como é abobrinha. Uhum. Tá ligado? O resto... Tá gostoso.
O resto eu como tudo, tá ligado? Então, assim, é muito seu propósito. Se você ainda não entendeu, encontrou o seu propósito pra você mudar a sua alimentação, então vai ser difícil mesmo, é natural que seja difícil. Né? Ou existem duas maneiras. Ou você cria esse propósito, porque o propósito vem acompanhado com boa vontade, ou vem necessidade. E aí, quando vem necessidade, normalmente é acompanhado de dor. Então, você tem que entender aonde você quer estar. E tá tudo bem. A gente aprende muito pela dor. Isso é natural do ser humano também, né? Infelizmente, só né, dor cara? gera compreensão, né? Assim, mas isso aí é uma crença, porque... E aí eu já te falo já que isso aí é uma crença, porque é uma coisa que a gente escuta, já sempre escutou de alguém da nossa família, que só dor gera compreensão. E aí vira uma crença e você acaba virando isso como realidade. Como é que eu sempre vivi, cara? Desde quando eu tinha 11 anos, foi quando eu entrei no escoteiro, movimento escoteiro. Foi o que me deu bom mentalmente, assim, trabalhar em equipe, conhecer pessoas, me desenvolver como ser humano, cara. O movimento escoteiro eu sempre indico pra todo mundo. E ali eu aprendi, e hoje o cara que foi meu monitor, que foi meu líder, minha patrulha, inclusive ele foi minha dupla no cross ontem, cara, Saulo. É mesmo? Pô, eu tinha 11 anos de idade, ele era meu monitor, velho. Aprendi muito a ele, me ensinou muita coisa, cara. Um cara muito sagaz. Saulo Saulo Barbosa. Gente boníssima, pô, obrigado, irmão. E aí, uma vez ele me falou, eu tinha 11 anos de idade, ele falou, Daniel, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. É isso. Então, você não precisa errar pra aprender, irmão. Você precisa ver lá, o outro errou, você não precisa fazer. Você já sabe que vai dar errado, pô. Falei, beleza. E eu tomei isso pra minha vida. E aí, tudo que eu faço é baseado exatamente assim. Quando eu tô a bordo, é a mesma coisa. Eu troco ideia com um dinossauro lá, com a galera antiga, e falo, eu fazia assim, fazia assado, fazia assim. O cara fez assim, deu ruim, eu não vou fazer. Pra que eu vou fazer assim? Então, sobre negócios é assim na vida, pra BWS é a mesma coisa. Então, eu pego o que... Cara, você... Por exemplo, a gente tava falando de início sobre abrir um novo negócio, que a gente sempre vai errando e coisa e tal, não sei o quê. Sobre o nome lá, né, pra você jogar no NPI e tudo mais. Antes, registrar o nome, antes de fazer tudo. Mas quando você tá começando um negócio, você não tem muito essa visão. Só que eu sempre escutei isso da galera. Cara, estrutura primeiro, antes de fazer qualquer coisa. E depois você bota a cara, depois você vira público. Por quê? Erros de outras pessoas também. E aí quando a gente abriu a BWS, meu irmão, antes de falar um nome pra alguém, porque só eu que sabia era eu e ele. E obviamente Mariana e Ludmilla, que é a esposa dele. Mas ninguém sabia do nome. Quando a gente registrou o nome, vamos começar a falar. Por quê? Porque eu vi os amigos que tinham empresas e, faz assim, essa aqui dá mais... Então a gente foi jogando dessa forma. E a gente, graças a Deus, tem um relacionamento com pessoas que deram uma mentoria pra gente inicial, assim, cara, que foi muito importante. Que é exatamente isso que eu falei no início, cara. Quando você encontra pessoas que querem um propósito maior, cara, se vincula a elas. E se seu ciclo de amizade não tá legal pra isso, não tá somando pra que você seja aquela pessoa que você quer ser, porra, corta, não vale a pena manter esse tipo de pessoa do lado, porque ela não vai somar com quem você quer ser. É simples. Exato. Às vezes não é simples de você cortar, porque essa pessoa é um parente próximo, você mora junto com ela, então não é fácil de você cortar, mas é possível. Você se impõe naquela ideia daquilo que você quer ser e vai se envolvendo de pessoas que sempre vão te jogar pra cima. Pessoas melhores que você. Eu sempre escutei isso e isso me atingiu durante um tempo. Por quê? Porque pegava no meu ego. Porra, eu vou me envolver com pessoas melhores que eu? E pra quê? Isso é ego, cara. E se meu ego tá lá em cima e minha autoestima tá onde? Tá lá embaixo. É a história então, da mesa, né? Exatamente. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, tá na mesa errada. Tá na mesa errada, é perfeito, sabe? Porque a nossa vida, do jeito que eu enxergo, é sobre servir, é sobre ajudar o próximo com a especialização que você tem, com a especialidade que você tem. E 2, quanto mais você serve, quanto mais você ajuda, maior é o seu sucesso. Né? Acho que Santo Agostinho tinha essa frase, quanto mais pessoas eu ajudo, maior é o meu sucesso. Então isso é o máximo verdade, porque quanto mais você está ajudando, melhor você vai evoluindo. Por quê? Porque vai ter pessoas que você não vai conseguir ajudar. Vai ter cases que você, e junto com você, gosto esse outro rapaz que você comentou. Rapaz, esse aqui é um caso, calma aí, vamos conversar? Mas vocês chegam num ponto que vocês falaram, que é o conversar, que é o alinhar.
sabe? E aí alinhar a expectativa de vocês, ajuda. É um melhor do que o outro, mas não sendo melhor do que o outro, mas sendo melhor para o outro o tempo inteiro, né? Cortella falou isso, eu achei isso sensacional, né? A nossa vida não é ser melhor que o outro, é ser melhor para o outro. Exatamente. Então, quando ele falou isso, eu falei, caraca, É o servir, né? isso, é o servir. E aí, o mais leve você vai vivendo, mais tranquilo sua mente vai ficando, mais conectado e maior a sincronicidade você vai liberando para você, no caso de vocês, de relacionamento, de sociedade também, aqui também de sociedade, e de quem ele quer também crescer na vida, né? Porque você tem que estar com uma sincronia muito grande com o seu propósito, senão, esquece, velho. E o propósito, ele tá em primeiro plano, porque, cara, é sociedade, casamento. De vez em quando a gente sai na porrada. Só que a gente sabe que a gente tá saindo na porrada pra lapidar aquilo que a gente tem, porque a gente sabe que depois daquilo ali, cara, é a mesma coisa daquela eliminar os pequenos problemas. A gente sabe que depois vai vir um resultado muito grande. Entendeu? Então, isso é natural. Agora, dura o quê? Dura 5 minutos, 10 minutos. Resolveu, porradaria, sangue estancando. E depois é ali, ó. Saiu a apresentação top. Igual, muito maneiro. Um grande exemplo é essa nova palestra que a gente criou, o hábito de liderar, irmão. Pô, o início tinha que ver o quadro, aquele quadro pequenininho que você viu ali que tá arrumadinho. E quem tem a letra bonita é Augusto, né? Ele escreve no quadro que a minha letra não dá, não. Já fui professor, Aí, então tira onda na letra. Então, vamos deixar aí o melhor agir, né? E aí, a gente começou a estruturar e coisa e tal, não sei o que lá. E não saía. Aí tinha uma parada que a gente começou a discutir. Cara, não, mas isso aqui eu discordo por causa disso. Então, mas eu também discordo. Aí começou E no final a gente tava falando da mesma coisa. Aí no final... Geralmente é assim, tá ligado? Tá falando da mesma... Só que são perspectivas diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. Acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. É famoso raro, mas acontece muito, né, cara? É irado. Cara, vocês como casal, assim, se tivesse que resumir em uma palavra, para deixar uma dica para quem é casal e quer empreender junto, ou para aquelas pessoas que não são casais, mas querem empreender, querem achar o sócio ideal, talvez, qual seria essa dica de relação que a pessoa tem que ter para achar um sócio ou uma sócia que vá somar no seu negócio de uma forma leve? Qual seria essa dica que vocês dariam para quem quer empreender? Ou para quem já está empreendendo, né? Eu acho que você ter um objetivo. Claro, os dois, né? Ter um objetivo, assim, ter essa vontade de chegar no objetivo e tem que estar claro pros dois. Eu acho que, assim, eu acho que eu e a Vitória, a gente funciona bem porque a gente quer a mesma coisa. E aí funciona bem. E aí, atrelado a isso, você pode colocar paciência, tem que ter no processo. É um dia de cada vez, né? Você vai dia após dia ali, se não tiver paciência, as coisas não acontecem, né? Vocês também empreendem e sabem como é que é. Todo dia ali você batendo no martelo ali para as coisas acontecerem. Ou seja, acreditar no seu propósito. No propósito, né? Eu acho que se fosse uma palavra também, assim, é conversa. Conversar, que é alinhamento, né? Tem tudo a ver com o negócio, né? Então, a conversa seria uma das bases, assim, né? Sim. O alinhamento de expectativas, né? Sim. Isso funciona e muito. não tentar ficar adivinhando também o que a pessoa tá pensando. Não, chegar pra pessoa e falar, tô querendo fazer isso. Dá pra fazer hoje? Outra coisa também assim, que a gente aprendeu também com a convivência, é que às vezes, assim, o que é óbvio pra um não é óbvio pro outro. Isso é verdade. Então, assim, às vezes, esse copo está aqui, incomoda ele. Mas eu nem tô vendo reparou, isso. mas eu não falei mas com se ela. eu colocar ele aqui, já faz sentido pra ele. Então, assim, eu qual falo que é a única maneira de você saber isso? Conversando. E eu falo assim, uma frase que eu gosto de falar muito, independente da área que a gente tá, na empresa ou em casa. Se faz sentir, faz sentido. Então, assim, mesmo que não faça sentido pra mim, se faz sentido pra você, eu vou tentar te entender até fazer sentido pra mim. Entendeu? Isso eu sempre falo, seja numa briga, ou seja, assim, às vezes eu pegar no copo assim, te irrita, mas pra mim não faz sentido, mas por que ele vai? Mas me irrita por conta disso. Eu vou entender o porquê que te irrita para poder parar de fazer isso. Porque também se eu não entender, eu não vou parar com o meu hábito. Então eu tenho que entender as coisas. Então é uma coisa que a gente trabalha muito, é isso. A gente de sempre... trocar e tudo vai a partir do alinhamento, né? De conversar. E o hábito é muito importante, eu gosto muito de uma frase de Confúcio, que ele fala... Não é Confúcio, é Cícero.
de Roma. Ele foi um filósofo da época que ele falava assim, nada é tão absurdo que um hábito não torne aceitável, né? Então a gente tá falando de bons hábitos, mas a gente sabe que você provavelmente já desenvolveu hábitos ruins e que hoje você olha e você fala assim, cara, como que eu tinha coragem de fazer isso? Ou como que eu tinha coragem de não ter esse hábito de me exercitar todos os dias? Sim. E hoje você olha, cara, era um absurdo. Sim. Claro que existem coisas mais absurdas, né? Eu tô só dando um exemplo aqui prático dentro da vida de vocês. Sim. Né? Então, quando a gente enxerga isso, a gente começa a desenvolver novos hábitos, a vontade é que você comece a desenvolver mais novos bons hábitos, né? Exatamente. Isso é muito legal. E isso vai somando isso sempre com a nossa vida, né, cara? Então, aqui ainda bem, né? Que continue assim por mais tempo. Mas essa frase que eu vou falar que tá virando clichê e que eu quero que vire mesmo, porque quando o papo é bom, a gente quer ficar aqui pra eternidade, né? Fica aqui mais uns 2, 3 horas conversando, né? Desce uma porçãozinha de Hot Philadelphia. Daqui a pouco vai embora. Vamos chamar o Zé Delivery aqui, chamar um negocinho aqui pra mesa. Guilherme vai ficar gente boa, Guilherme, não, Guilherme. Tem que dar uma moral. Mas, gente, cara, se deixar, a gente fica conversando o tempo todo. Eu quero agradecer vocês, que a gente já chegou no nosso limite de tempo aqui. Nada, tranquilo. Infelizmente, Flui bem, então isso é bom. Porque Papo bom flui e a gente nem exato, percebe. porque nem percebe, cara. Porque, a gente gosta de conversar. 2, são muitos insights que aqui vocês deram para casais, para quem empreende, para a sociedade. Olha usar uma pancada disso, tá tudo enumerado ali. Anotado. Porque isso faz diferença, cara. Porque é uma realidade que vocês vivem. Dá pra ver no falar de vocês o quão leve é e na conectividade de vocês, porque é como que vocês ficam fora de uma sociedade. Porque o Álvaro, uma sociedade machista que aqui a gente vive, o Álvaro não tem receio de falar, não, calma aí, mas você pode, mas no sentido de respeito mesmo, sabe? E são os detalhes. E Vitória não achar isso irônico e fica, não, porque entende que é no sentido de respeito. Isso eu achei fenomenal, é muito lindo de vocês. Obrigado por todos esses ensinamentos, porque eu aprendi pra caceta aqui com vocês, anotado. Não tô brincando não, é real mesmo. É real mesmo, cara, obrigado. Eu tenho certeza que quem aí tá em casa também aprendeu demais. Cara, faltou algum insight, a galera tá balançando a cabeça, eu também aprendeu ali. Cara, pra você que tá aí, que aprendeu também, volta. Se pegou alguma coisa de algum amigo, cara, esse minha amiga aqui, esse meu amigo precisa ouvir. Envia esse vídeo pra essa pessoa, porque não tem preço o valor de uma vida transformada. E aqui eu tenho certeza que vocês transformaram uma pancada de vida com o depoimento de vocês, com o ensinamento de vocês. Então, eu sou muito grato a Deus e ao universo pela vida de vocês enquanto casal. Eu desejo tudo sempre do melhor e com certeza vocês fazem parte do meu ciclo de amizade. Eu não quero deixar um casal desse fenomenal. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como, né, pai? Fiquei até sem palavras agora. Não, eu quero pra mim. Poxa, só gratidão, só gratidão mesmo. Cara. Obrigado aí pela oportunidade. O papo foi 10. Né, foi legal, a gente falou até mais do que devia, falando pra caramba. Mas é bom. Sim que é bom. Eu até deixei ele falar um pouquinho. Olha aí. Pra caramba, cara. Mas não saiam daqui sem deixar, obviamente, aonde que a galera acha vocês. Claro. Aonde que a galera acha vocês em rede social, onde que a galera acha a WeCare, aonde que fica a WeCare. Pra galera achar vocês também, porque quem não tá na WeCare ainda, tá perdendo não só um bom atendimento, mas é desde que vocês falaram, de recepção até o consultório, de uma amizade. E aí, irmão, prepara aí pro lance de amizade aí, que vai geral querer ser o seu amigo de vocês também. A gente fica no Macaé Business Center, aqui na Praia Campista, né, 386, sala 407. A gente atende todos os dias, né, de segunda a sexta, de 9 às 6. Aí, E como é a gente no Instagram? @Don'tWeCare. Segue a gente lá no Instagram, lá na bio tem... WSAR. Lá na bio tem contato pro WhatsApp, você já consegue clicar no link, tem o nosso endereço, né? Tá tudo Qual assim. que é o Instagram de novo? @Don'tWeCare. @Don'tWeCare. Lá tem todas as informações direitinho lá, clicou no link, vai chegar lá pra você, o WhatsApp, se quiser marcar consulta, né? Só entrar em contato que a gente... Sem problema Sem pra problema atender. pra atender. Maravilha. E recepção vocês estão bem pra caraca agora, né? Mas, assim, já tava e agora foi um upgrade foi um violento. upgrade, né? Não, tiraram onda, Maneiro. pra caraca. Eu vi. Eu Não, encontrei com ela no elevador. É?
É o destino. É o destino. Coisas do Maneiro, destino. maneiro. Coisas do destino. Maneiro. E pessoal, ó, pra quem ficou até agora, eu já tô gente boa. Tá gente boa? Tô gente boa hoje pra caramba. Rapaz, isso Pra quem ficou até o final, eu vou falar a lista do que eles pronunciaram pra gente aqui. Porque isso foi uma pronúncia, isso foi um... Né, não dá pra falar nem que foi uma conversa, porque isso aqui foi uma aula, né? Você vai ensinar Sinceramente, então, um manual aí, você vai passar o manual aí, passo a passo. listei pra você que ficou aqui até o final os pontos mais importantes do que eles falaram. Isso é até legal pra eles também terem feedback que às vezes eles nem sabem. Exatamente. Né? É bem por aí. Primeiro ponto que eu acho que esse ficou evidenciado, que eu até falei que anotei na hora, vocês falaram isso com certeza, vocês têm isso na cabeça de vocês, que é não levar trabalho pra casa. Eu acho que isso é realmente extremamente válido, tá? E importante pra caramba. Porque é o que você falou, casa tem que ter cheiro de casa, tem que ter gosto de casa, tem que ter conforto de casa, tem que ser tudo parecido com casa. E se casa tiver jeito de trabalho, cheiro de trabalho, meu, é estresse, é problema, e a gente não quer isso dentro de casa, né? A gente não quer isso na nossa cama, na hora que a gente estiver dormindo de boa, Exatamente. na nossa mesa da comida. Imagina a comida com cheiro de trabalho, com cheiro de estresse, com gosto de estresse, que loucura que deve ser. E a gente sabe que tem muita gente vivendo essa realidade aí. Né? Então isso é uma dica maravilhosa. Segundo, que pra mim isso aqui eu poderia fazer um podcast só disso aqui que vocês falaram, mas que é desenvolver inteligência emocional. Primeiro, de acordo com o que vocês falaram, a conversa. Esse é o principal do que vocês falaram. A conversa. Saber que pra você desempenhar fora de casa, você tem que aprender dentro e testar dentro de casa pra ver se isso vai dar certo lá fora. E até um ponto extra, né, sobre inteligência emocional, existem 2 jeitos de vocês aprenderem. Ou é na porrada da vida, tomando bicuda na costela de tudo quanto é lado, viajando pra outra cidade, morando em outro lugar, errando, aprendendo, errando e aprendendo. Assim você desenvolve, mas tem jeito de você desenvolver mais fácil, sem sofrer tanto, que é o que a gente faz. Né? A gente desenvolve isso dentro das empresas com a BWS. Então a gente leva o conhecimento sobre inteligência emocional e aí você passa a não depender mais da dor. Você passa a depender de pessoas que já erraram. E aí o que é isso? É conhecimento, é sabedoria. Tá? O que vocês falaram que eu achei muito legal é sobre inspiração e motivação. Primeiro que vocês se inspiram um no outro, na caminhada, na jornada, na vivência do outro, e vocês motivam um ao outro. E quando você fala assim, em ter um objetivo claro, que foi o termo, a expressão que você usou para resumir o que vocês vivem, nada mais é do que a motivação. Porque a motivação é quando você olha lá para o futuro e você tem um objetivo claro de onde chegar e a sua força de vontade está sempre renovada. Porque você tem uma motivação. E quando vocês têm essa troca recíproca dentro de casa com vocês, é infinito. Sabe que cansou, renova, cansou, renova, cansou, renova. Vocês nunca vão se deixar estar esgotados porque vocês já têm isso dentro da cultura de vocês, de vivência. E eu parabenizo vocês por isso, porque isso é muito difícil de criar dentro de casa. E aí a gente entrou na questão dos hábitos, né? Então, galera, uma coisa muito importante dos hábitos, que eu vou deixar isso aqui, é um easter egg brabo que eu vou deixar, que a gente... Isso aqui a galera, paga pra gente ensinar. Mas eu vou deixar um easter eggzinho. Dentro da sua rotina, nunca, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é pensar no dinheiro. Nunca. Se você deixar o seu espírito e a sua saúde em segundo lugar, dinheiro não vai pagar isso depois pra você. Entendeu? Não adianta. Ou você vai querer viver uma vida depois só gastando dinheiro para recuperar aquilo que você não teve. Então o dinheiro é literalmente a consequência de um resultado interno e positivo que a gente tem, né, dentro desses hábitos. E aí dos hábitos, cara, a primeira coisa que eles falaram, atividade física. Importantíssimo. Os cuidados que vocês têm dentro de casa para com vocês mesmos.
que eu achei legal a parte de comer junto. Isso é muito legal. Isso é uma troca muito grande. E aí o hábito, isso é legal porque é um hábito que desenvolve a conversa ali no meio, né? O respeito de, poxa, e aí a paciência de você ter que esperar o outro, né? De fazer uma comida gostosa ali para vocês estarem num momento bacana. O trabalho, quando vocês falam do hábito do trabalho, é óbvio que tem 300 milhões de hábitos, mas a primeira coisa que vocês falaram foi a questão de chegar lá, verificar tudo, para garantir que vocês vão entregar um resultado de excelência para a pessoa. Isso é super importante. E eu coloquei a questão da dieta, porque isso é legal pra caramba, porque entra num hábito de saúde física também, porque é difícil, cara. É difícil você seguir dieta. Nossa, nem né? me fala. É brabo, Eu tô no limite, né? Tô sofrendo também, esse negócio de campeonato tá me pegando. E aí eu vou deixar pra vocês pensarem depois, estruturarem isso com vocês, a questão do foco. Porque eu senti que em determinados momentos vocês falaram sobre o foco, mas não evidenciando. Vocês usando o foco como um problema que vocês têm que resolver. E se isso não estava claro, tô evidenciando pra vocês agora. Então, procure entender por que tá dando essa falta de foco de vez em quando. Tá? Isso ficou um pouco claro pra mim, não sei se ficou pro Daniel também, mas em alguns momentos eu anotei aqui 5 vezes que vocês falaram foco. Então isso é importante. Tá? E um lema que eu levo pra minha vida, que é paciência, persistência e tolerância, eu consigo ver na rotina de vocês. Então isso é sensacional. É a paciência, é a persistência de você não desistir um do outro, não desistir dos seus sonhos, do seu trabalho. E a tolerância de você entender o próximo, ter empatia para com o outro. Então, assim, de verdade, eu gosto muito do podcast porque a gente tem a oportunidade de falar sobre esses assuntos. Porque quando a gente está no barzinho trocando ideia, é pouco provável que a gente fale sobre isso tudo que a gente falou aqui. Porque a conversa acaba desviando, a gente não tem um foco e é por isso que aqui a gente tem esse objetivo de falar sobre isso e trazer tanto resultado. Então, para você que ficou até o final, pega essa aula desse casal, segue eles nas redes sociais, tá? Vem conhecer o espaço deles aqui no Macaé Business Center, é realmente muito, muito legal. E a gente não falou muito nesse caminho, mas eu conheço a Vitória desde sempre. A mãe dela já me deu aula na 2ª série, na 4ª série. Eu ficava fazendo massagem nela, cara. Ela obriga todo mundo até hoje. Era trabalho infantil. Caralho, tia Lucimar, beijo. Gente boa demais, tá maluco. Também me deu aula. Pois alfabetizou, né? Alfabetizou aí, ó. Isso, tá Macaé. Olha Macaé aqui, ó. Macaé. Tá vendo Macaé aqui, ó? Macaé. Essa é a nossa Macaé, a gente ama. Então, pessoal, pra quem ficou até agora, muito obrigado. Tamo junto, espero que tenha somado na vida de vocês. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, segue lá a gente no bw.solutions, tá? Então lá a gente vai falar mais sobre essa parte de inteligência emocional, sobre criação de novos hábitos. Quer falar mais alguma palavra no final? Um beijo em queijo, até semana que vem. Boa. Fica com a gente que eu tenho certeza que os próximos convidados vão ser também. A gente, olha, O nível tá brabo. A cada episódio a gente aumenta o sarrafo, né? O nível tá sinistro. Rapaz, vamos que vamos. Mas a ideia é essa, te ajudar da melhor forma possível, com pessoas maravilhosas, mostrando que todos nós somos seres humanos. A gente erra, nós temos as nossas falhas, mas a diferença é que a gente decide ficar nesse erro por 5 minutos. E o resto do nosso dia é sempre correndo atrás do nosso sucesso, porque você merece o melhor que essa vida tem pra dar. Então, uma excelente noite e até o próximo episódio. Exatamente, não se esqueça. Pause. Podcast sobre autocuidado. Ó o drama. Emocional. Toda segunda-feira, às 18h30, no YouTube lá do Macaé Podcast. Aguardamos vocês e até a próxima. Valeu. Beijo.